Bom dia a você que está acompanhando a programação da Rede Cidade, canal 28.1, TV Gazeta. Obrigado pela sua companhia. A gente começa mais um programa Mais Saúde, né? Como você sabe, a gente sempre fala de conscientização, de prevenção, né? E a gente sempre te mostra aí dicas de como que você pode, por exemplo, se cuidar. Esse é o nosso lema do programa. Se você quer participar conosco, o telefone está aparecendo no seu vídeo, fica à vontade, tem as redes sociais e claro que a gente sempre fica muito feliz quando você participa. O bate-papo de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Dalcio Feitosa, ele é ortopedista, a gente sempre traz dicas, né? Fala de assuntos importantes, hoje não vai ser diferente. Bom dia, doutor, obrigado mais uma vez. Bom dia, como vai? Tudo tranquilo, né? E aí a gente fala, né, de temas que geralmente as pessoas discutem muito, tem muitas dúvidas, a gente fala dessa memória, né, que as pessoas acham aí com relação aos exercícios físicos e tal. Quando a gente para, por exemplo, de fazer um exercício físico, né, e a gente está lá bombadinho, que nem a gente fala, a gente consegue, depois de muito tempo parado, retornar para aquele corpo, para aquela atividade física? Interessante, isso aí é o que a gente chama de memória muscular, né? Aí vem aquela pergunta, realmente o nosso músculo ele vai lembrar do que a gente já fez no passado? Então, isso são dúvidas muito pertinentes dentro da parte da medicina do exercício do esporte. E, de fato, existe o que a gente chama de memória muscular. Quando você começa a ter uma prática de atividade física regular, que você começa a ter algum ganho de massa, de qualidade de musculatura, quando você para e você retorna, você tem um resultado novamente de uma forma mais rápida em virtude dessa memória. Engraçado que as pessoas falam, né, principalmente as pessoas que fazem treinos aí na academia, de que é realmente isso. Você está ali malhando a semana toda, aí parece que o músculo dá aquela inchadinha natural, quando você para, tudo volta ao que era antes, né? Não consegue, parece que ficar ali para sempre mesmo, né? Ele não hipertrofia, sei lá. Sim, na verdade, quando você tem aquele aumento de volume logo na semana de treino, é porque você está tendo um estresse da musculatura e você acaba tendo realmente um processo de hipertrofia. Quando a gente foca nesse lance da memória muscular, é quando o paciente ele passa mais tempo sem fazer exercícios. Digamos, ele está numa prática regular e de repente ele para aí 3 a 6 meses sem fazer atividade física e quando ele retorna, ele consegue observar que ele chega mais rápido ao potencial que ele tinha no passado de quando foi a primeira vez, quando tudo começou. Sempre a primeira vez é bem mais doloroso, né? Mais principalmente para quem não tem aí afinidade com academia e tal, que é o meu caso, vamos supor, né? Eu sou uma pessoa totalmente, praticamente sedentária, ainda faço uma caminhada aí. Mas quando a gente se aventura numa academia, tudo dói. Esse dolorido, né, que a gente sente ali naqueles primeiros dias, isso é normal? É uma resposta ali do corpo? É normal e é importante que isso aconteça. No momento que você observa que houve dor, significa que você realmente fez um estresse muscular e que você está alcançando o seu objetivo, que são, digamos, lesão das suas fibras musculares e após o seu período de descanso, você consegue reparar essas fibras associado com o processo de hipertrofia. Engraçado que é nesse primeiro momento que as pessoas devem ter muito cuidado, né? Porque daí, para aquela pessoa que era acostumada a ser sedentária, ela vai na primeira vez na academia, ela já sente essa dor lá, ixi, não vou mais. Porque daí já não deu muito certo. Justamente. Mas aí fala assim, não, mas você tem que persistir, você tem que vir amanhã, porque se você não vier, vai ser um problemão. E tem que mesmo com dor, é importante fazer de leve pelo menos ali o exercício? Sim, sem dúvida. E quando está associado com lesão propriamente dita de musculatura, é indicado fazer a atividade de fortalecimento, mesmo que você diminua o peso, que aí você consegue fazer a manutenção daquela qualidade de musculatura. Agora, uma informação que é muito importante é, uma vez que você faz essa prática de atividade e você consegue fazer bastante lesão muscular e no outro dia está com muita dor, não é interessante fazer o uso de anti-inflamatório, porque você zera esse exercício. O ideal é que use ou um relaxante muscular ou um sintomático, não um anti-inflamatório. E às vezes as pessoas nem sabem da diferença disso, né? Faz essa automedicação em casa mesmo, não sabe diferenciar um anti-inflamatório, um relaxante muscular, acaba tomando um anti-inflamatório achando que está tomando um relaxante muscular. Justamente. E por aí vai. Por isso a importância de sempre estar fazendo um acompanhamento com um profissional da área para que ele possa estar orientando qual medicação é que deve ser utilizada nesse processo de dor. Olha, a gente está batendo um papo com o doutor médico Dalcio Feitosa, né, ortopedista. A gente já trouxe aqui vários temas. A gente está falando da memória muscular. Existe mesmo.
Quando a gente tá lá com o corpo, né, bonitinho, todo trincado, aí a gente, por algum motivo, a gente resolveu parar, né? Tivemos que parar aí esse treinamento. A questão de tomar água ajuda a manter, a alimentação ajuda a manter aquilo ali que a gente já conseguiu, ou isso realmente vai acabar se a gente não continuar treinando? A alimentação ela é fundamental. Ela, digamos que chega a ser até 80% de todo esse processo. Se você conseguiu o corpo desejado e por algum motivo teve que parar a atividade física, foca na alimentação, foca na ingesta de líquidos, que o corpo ele vai permanecer com certo torneio e desenho que você conseguiu formar. Claro que volumes que você possuía, eles vão dar uma diminuída, isso é natural, mas, mais uma vez, com a questão da memória, quando você voltar, você consegue esse volume de uma forma mais rápida. Interessante, né, doutor, que a gente percebe que tem pessoas que já têm, parece que a gente fala assim, já tem um biotipo para conseguir, sei lá, ter uma perna mais torneada. Sim. Eu estou 5 anos malhando, não consigo ter esse resultado que a pessoa tem. Existe mesmo essa diferença? As pessoas são diferentes mesmo e tem gente para cada situação? Existe, isso é o chamado biotipo, né? E a questão da genética. Então você vai observar que tem alguns tipos de corpo que ele tem uma facilidade maior para grandes volumes de massa muscular e tem outros tipos de corpo que você consegue uma definição muscular mais precisa. E muitas vezes as pessoas querem o inverso. Quem só consegue uma definição quer grandes volumes e muitas vezes não consegue por causa da sua genética e da forma do corpo. E nem pode, né, você querer passar por cima ali da sua genética, talvez. Acredito que muita gente acaba se excedendo aí nos treinamentos, quando você percebe... Justamente, aí você acaba lesionando, tentando alcançar aquele objetivo e que não vai conseguir por causa do seu biotipo. É comum você receber no seu consultório, por exemplo, pessoas que fazem essa prática, né, de exercício físico de forma errada e que por alguma situação teve ali uma lesão e vai lá no consultório? Sim, isso é comum. E aí a gente está ali junto para conseguir reabilitar, fazer as orientações, o uso das medicações adequadas e conscientizar que muitas vezes, em virtude do seu biotipo, aquela forma, aquele corpo desejado talvez não vá alcançar. E aí sempre tem aquela dúvida, né? As pessoas falam assim, eu fui lá na academia me matricular, o cara queria que eu levasse um exame médico para saber se eu estou apto a malhar e tal. Isso é importante mesmo? Sim, é importantíssimo. Você deve fazer uma avaliação médica antes de iniciar as atividades físicas, porque, quem sabe, você pode ter um problema cardiológico e não sabe, você pode ter alguma alteração nas articulações de uma forma prévia e também não sabe, e os exercícios eles podem te levar a um estresse maior e ocasionar o pior. Inclusive a gente até viu aqui em alguns outros programas, né, a gente falou da questão dos calçados, como que isso também é importante, é bom a gente sempre relembrar, né? Tem muita gente, às vezes a gente até brinca, né? Tem gente que vai desfilar dentro de uma academia e esquece do importante, que é realmente fazer o treinamento, né? Acho que você tem que buscar isso dentro da academia. É ter aquele resultado que você quer para o seu corpo, né? E aí não usa um tênis adequado, vai com sapato, vai com sapatênis. Isso não é legal. No final das contas, o resultado que era para ser positivo sai negativo. Pode sair negativo. Uma vez fazendo a escolha inadequada do tênis, dependendo do exercício que você vai utilizar, você pode vir prejudicar, sentir dores no pé e nas estruturas próximas, como o joelho e quadril. Olha, a gente está falando de memória muscular. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Você pode mandar mensagem para o telefone da nossa produção. Tem também aqui as redes sociais do Dr. Dalcio, né, que sempre presente também nas redes sociais, sempre trazendo dicas, na verdade. Eu acho que o mais legal de tudo é fazer aí uma espécie de reflexão sobre esses temas que a gente fala, né? Quando a gente fala da ortopedia, doutor, a gente fala de um mundo muito complexo. E a gente sempre fala aqui desse link, né, que o médico ortopedista, o cirurgião, tem com outros profissionais. Às vezes, ou quase sempre, esse trabalho em conjunto também é muito importante. Sem dúvida. Nosso trabalho da ortopedia, ele digamos que é um trabalho casado com a fisioterapia, muitas vezes com o educador físico e com o nutricionista. São assim as equipes que a gente trabalha mais próximo e que são de fundamental importância para que o nosso paciente tenha um resultado satisfatório. O paciente ou a pessoa ali que é um esportista, por exemplo, quando a gente fala dessa memória muscular, é bem mais fácil para ele, que é um esportista, já que aí a gente está falando daquela pessoa que treina todos os dias, mas é uma pessoa que é mais atlético e tal, é mais fácil esse corpo voltar ao que era antes? Sim, claro, porque ele já tem uma memória muscular, ele tem uma prática, o corpo dele já está habilitado a todo esse estresse. Então, quando ele já volta com uma resistência grande e consegue ter os resultados de forma bem curta e satisfatória. E aí muita gente quer saber, será que se eu ficar 10 anos aí sem treinar,
Quando eu for voltar, eu vou conseguir ter o meu corpo? Então, os estudos mostram que existe a memória muscular, mas esse tempo de pausa ainda não ficou muito claro, se é 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, assim, o que eu digo é que se você teve que parar por algum motivo, fique tranquilo que você vai conseguir seu resultado. Porém, também te digo, não demore muito, porque nós não sabemos exatamente qual é esse tempo de pausa. É engraçado, tem muita gente que faz, aí a gente está falando dessa questão mais assim realmente muscular, e eu, por exemplo, eu vi muita gente que faz uso de medicamentos, porque eu estou inchado, vou tomar aqui um remedinho que é para tirar o líquido do meu corpo e tal. Quando vê, perdeu tudo, perdeu o músculo, perdeu tudo, tem que começar tudo de novo o treinamento. O uso de medicamentos também pode ser prejudicial a isso aí. Sim, claro. É onde entra também o que eu havia questionado, o uso do anti-inflamatório, porque você anula o exercício, anula o estresse muscular que você teve. Então você foi para a academia, teve todo o estresse muscular, você teve aquela sensação de hipertrofia, fez o uso de um anti-inflamatório, com 2, 3 dias você não vê mais aquele resultado. Então, por isso que é importante realmente você estar ali, né, com acompanhamento com o profissional. Acho que o melhor de tudo é quando vocês, às vezes as pessoas assim colocam tanta dificuldade para ter um acompanhamento profissional que acabam se perdendo no meio do caminho. Então, assim, é muito importante a gente salientar e reforçar isso. Sim, é fundamental. Você observa que os frequentadores de academia que têm grandes resultados, se você realmente for conversar com ele, você vai ver que ele está tendo um acompanhamento médico, um acompanhamento com nutricionista, com personal. Então você vê que quando você encara realmente isso com uma equipe multidisciplinar, você chega no seu objetivo e o seu resultado é satisfatório. Olha, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais ainda falando, né, da ortopedia, que é muito complexo, como eu disse para você. Daqui a pouquinho.